Olá! Hoje nós vamos falar sobre as regras de transição trazidas pela Emenda Constitucional 103 de novembro de 2019. Regras que nos confundiram um pouco, trouxeram uma certa insegurança, mas que não são tão complexas, tão difíceis assim de entender. O que realmente é complexo é fazer o enquadramento correto dos tempos de contribuição, é calcular RMI, é calcular o melhor retorno, qual a melhor opção de aposentadoria. Mas hoje nós vamos entender um pouquinho sobre as regras de transição. A primeira regra que eu trago para vocês é a regra da aposentadoria por pontos. Essa regra ela traz um requisito mínimo de tempo de contribuição, que para o segurado homem é de 35 anos e para a segurada mulher é de 30 anos. A pontuação mínima exigida na data da reforma em 2019 para a segurada mulher era de 86 pontos e para o segurado homem era de 96 pontos. Essa pontuação ela é progressiva. A partir de 2020, essa pontuação foi aumentando, continuará aumentando em 1 ponto por ano. Então, há uma previsão, de que em 2033 a pontuação máxima exigida para a mulher, que é de 100 pontos, seja alcançada, e a transição, a pontuação máxima alcançada, que deve ser alcançada pelo homem, que será de 105 pontos, será alcançada em 2028. Então, nós temos aí uma regra que ela é crescente, uma regra de transição que ela é crescente. Como é que é feito o cálculo dessa aposentadoria pela regra de transição dos pontos? Então, nós temos aqui o valor da aposentadoria será correspondente ao coeficiente de cálculo de 60% mais 2% ao ano do tempo de contribuição que exceder para o homem 20 anos e para a segurada mulher que exceder 15 anos de contribuição. Então, se nós temos um requisito mínimo de 35 para o homem, nós já vamos partir de um coeficiente de cálculo aqui de 20 anos 60%, 15 anos 2% ao ano, então nós vamos ter mais 30%. Nós vamos partir aqui de um coeficiente de cálculo de 90% sobre a média dos 100% dos salários de contribuição a partir de julho de 94. Para a mulher, se nós temos um tempo mínimo de contribuição aqui de 30 anos e o coeficiente de cálculo de 60% é aplicado aos 15 anos de contribuição, nós vamos ter aí 15 anos 60%, os 15 anos que restaram, vezes 2% ao ano, nós vamos também sair aqui para a mulher de um coeficiente de cálculo de 90% sobre a média dos 100% dos salários de contribuição a partir de julho aí de 94. Vamos falar então da próxima regra de transição. Essa próxima regra de transição, ela é a regra de transição por tempo de contribuição mais idade mínima. Então, essa regra de transição, o nome já diz, uma regra cumulativa. Para o segurado homem, continua sendo 35 anos de contribuição, para a segurada mulher, 30 anos de contribuição, mais, então, a idade mínima, que em 2019 era de 56 anos para a mulher e 61 anos para o homem. Também há uma progressão nessa regra, só que essa progressão ela se dá em 6 meses ao ano. Então, nós vamos ter aqui, a cada 2 anos, aumentando 1 ano na idade mínima. Então, 6 meses por ano, a cada 2 anos, nós temos um aumento de 1 ano na idade mínima. Então, até 2031, a idade mínima exigida para a segurada mulher será de 62 anos. E até 2027, nós vamos alcançar a idade mínima do homem, que deve chegar a 65 anos. Da mesma forma que a aposentadoria na transição por pontos, nós temos aquela aplicação do cálculo de 100% da média de todos os salários, aplicado o coeficiente de cálculo de 60% para os 20 anos de contribuição do homem, 60% sobre os 15 anos de contribuição da mulher.
e 2% ao ano, ao tempo que exceder esse período de contribuição, né, esse tempo de contribuição. Então, hoje, em 2021, qual seria a idade mínima para a segurada mulher alcançar essa regra de transição? A idade mínima para a segurada mulher seria de 57 anos e a idade mínima em 2021 para o segurado homem seria de 62 anos. Então, recapitulando, né, frisando novamente, tempo de contribuição de 30 anos para a segurada mulher, 35 anos para o segurado homem, mais a idade mínima, que em 2021 seria de 57 anos para a segurada mulher e de 62 anos para o segurado homem, certo? A próxima regra de transição é a regra de transição do pedágio 50% do tempo faltante. Essa é uma regra que, num primeiro olhar, ela parece bastante atrativa, mas ela tem uns probleminhas aí que nós vamos ver agora. Então, para utilizar essa regra de transição, em 2019, na data da reforma, nem o segurado homem nem a segurada mulher poderia estar faltando de tempo de contribuição mais do que 2 anos. Então, o homem deveria ter alcançado no mínimo 33 anos de contribuição na data da reforma em 2019 e a segurada mulher deveria ter alcançado no mínimo aí 28 anos de tempo de contribuição. Ela é uma regra que não exige idade mínima, então ela parece bastante atrativa num primeiro olhar. O que acontece? Você cumpre o tempo de contribuição que faltava na data da reforma, mais um pedágio aí de 50%. Então vamos falar, vamos colocar na prática, né, trazer um exemplo. Então, uma segurada mulher que ela tenha começado a trabalhar, por exemplo, com 18 anos, né? Muito comum, acontece de, por exemplo, um segurado trabalhar a vida toda numa empresa só. Então, digamos que essa segurada mulher, ela começou a trabalhar com 18 anos. E na data da reforma, em 2019, ela contava aí com 29 anos de contribuição. Ela vai ter que trabalhar, então, esse 1 ano que falta para fechar os 30 de tempo de contribuição, mais um pedágio de 50% sobre o ano que faltava. Então, 6 meses. Então, essa segurada, ela trabalhará 30 anos e 6 meses. E ela irá se aposentar com 48 anos de idade. Então, nós vamos somar aí 30 anos e 6 meses, mais 18 anos, que foi quando ela começou a trabalhar. Essa segurada se aposentaria, então, com 48 anos e 6 meses de idade. Parece bom demais, né? É uma idade bem baixa para se aposentar. Só que sob o cálculo, né, nessa modalidade aí, incide o fator previdenciário, que é o que acaba detonando aí com a renda mensal inicial. Então, é uma aposentadoria em que você, né, o segurado se aposenta com uma idade mais baixa, porém, com a incidência do fator previdenciário, o valor dessa aposentadoria também vai ser bem prejudicado, assim, vai ficar bem baixo, né, dentro da média. Então, o cálculo ele é feito sob 100% dos salários de benefício, né, que é a média integral de todos os salários de contribuição durante toda a vida do segurado, né, aquele mês a mês que ele foi contribuindo, esses salários são atualizados e 100% dessa média é feito aí o salário de benefício. E sobre o salário de benefício aí vai incidir o fator previdenciário, que inclusive não existe mais, tá? Ele é aplicado apenas a essa regra aí de transição. Na regra de transição do pedágio 100% do tempo que faltava, nós temos aí o inverso da regra dos 50%, porque nele o cálculo da renda mensal inicial ele é um pouquinho mais favorável, porém há a incidência de 100% de pedágio sobre o tempo que faltava, que vai onerar um pouquinho aí na questão do tempo de contribuição. Então, nessa regra também nós temos requisitos cumulativos, né? Tempo de contribuição, mínimo de tempo de contribuição de 30 anos para a segurada mulher, novamente, de 35 anos para o segurado homem, com a acumulação da idade mínima, que para a segurada mulher é de 57 anos e para o segurado homem é de 60 anos. Então, digamos que
por exemplo, nós tenhamos aí um segurado que se encontre, né, um segurado homem, que se encontre com 31 anos de tempo de contribuição. Se o requisito é 35, faltaria então na data da reforma 4 anos para ele alcançar uma aposentadoria por tempo de contribuição, que na regra antiga a gente chama de direito adquirido, né? Se até a data da reforma ele fechou os 35 de contribuição, ele já tinha um direito adquirido. Mas não, esse segurado homem aqui no exemplo que nós estamos tratando, ele tinha 31 anos de tempo de contribuição em 2019, na data da reforma. Então, estavam faltando 4 anos para ele alcançar uma aposentadoria por tempo de contribuição. Aplicado o pedágio de 100%, este segurado homem terá que trabalhar, então, 8 anos, além dos 31 que ele já tinha contribuído, certo? Então, esse segurado, ele vai fechar o quê? Ele vai fechar 39 anos de contribuição e deverá ter na data do pedido, né, na data do requerimento da sua aposentadoria, 60 anos de idade, que é o requisito mínimo, né? Então, a vantagem nesse tipo de aposentadoria é que mesmo que ele tenha que trabalhar os 39 anos, com 60, se ele fechar mais ou menos junto, né, com o tempo de contribuição ali, com o pedágio e o tempo de contribuição, os 60 anos, ele ainda se aposenta 5 anos antes do que a aposentadoria programada, que para o homem requer o requisito de 65 anos. Então, ele adianta um pouco a idade, apesar de ter que trabalhar um pouco mais, né? E também há a questão do coeficiente de cálculo, né? Então, nessa aposentadoria aqui, o coeficiente de cálculo é de 100% do salário de benefício. Então, como é que a gente afere o salário de benefício? Então, 100% de todas as contribuições, desde julho de 94, vão resultar no salário de benefício. E a aposentadoria, pela regra de transição do 100% de pedágio sobre o tempo sobre o tempo que faltava, ela vai incidir, então, 100% de coeficiente de cálculo. Então, ela acaba sendo uma regra bastante vantajosa na questão aí do coeficiente de cálculo. Eu espero ter contribuído novamente com um pouquinho de conhecimento, e nos próximos vídeos nós vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria do professor, sobre as regras de transição para a aposentadoria do professor.